E aí, minha galera, bom dia. Meu nome é Sofia e hoje eu tô aqui com Hannah e com a outra Sofia pra gente conversar um pouco sobre a região da Zona da Mata até o Meio Norte, né? Um salve também para nossas editoras, Yasmin e Bianca, e para nossa roteirista, Tainá Góes. E é isso, espero que vocês curtam o nosso churrasco intelectual. Bom, o tema do nosso churrasco intelectual de hoje é muito interessante. Toda essa situação das condições precárias, não apenas de vivência, mas de sobrevivência no Nordeste, promove uma discussão que é muito rica e cheia de perspectivas. Olhando em um panorama geral, os processos migratórios que ocorrem na região são intrigantes. Normalmente a gente associa isso ao fluxo de trabalhadores que vão rumo ao Sudeste em busca de melhores condições de vida. Mas dentro das próprias sub-regiões do Nordeste, também há um fluxo migratório que é muito forte nos períodos de seca e até mesmo fora dele. Em busca de melhores espaços e vivências na região litorânea. Eu acho que esses processos migratórios são mais uma consequência dos problemas socioeconômicos que existem na localidade, entende? Vamos pegar, por exemplo, o projeto Grande Carajás de mineração. O procedimento em si da busca por minério já é muito prejudicial para o meio ambiente, e quando você junta todas essas consequências óbvias com o descaso governamental do período em que a Vale, que é a que comanda o projeto, era estatal, e a ganância por lucro da empresa que se tornou privada, os efeitos são inimagináveis. Outro aspecto são as comunidades indígenas e quilombolas que ficam próximas às regiões ferroviárias, as quais sofrem até hoje, não só com as consequências ambientais das construções que foram mal planejadas, mas também com as relações sociais que são modificadas com a inserção desse corpo estranho, entre aspas, que são esses trabalhadores frente a essas comunidades indígenas. A partir daí, e de vários momentos de repressão e marginalização, houve um levante de movimentos sociais que lutam pelos direitos desses grupos que foram e ainda são prejudicados pelo projeto Grande Carajás. Daí para frente, a situação de repressão violenta só piorou. E quando a Vale se tornou privada, a luta física e armada se tornou uma luta no tribunal, prejudicando fortemente os membros dos seus grupos sociais marginalizados, pelo seu menor nível de instrução acerca de seus direitos. Fora isso, tem também o forte movimento de extração do babaçu, que é uma espécie de palmeira que pode construir casas, que ocorre muito nessas localidades de artesanato. Ele ainda é alimento para o gado durante a seca, serve também para a extração de óleos e até mesmo para a geração de energia de uma forma sustentável. Mas esse processo econômico que é tão importante para a subsistência local vem decaindo. Só para ilustrar, a produção anual de amêndoas extraídas do babaçu somava em média 200 mil toneladas por ano. Mas em 2016, esse saldo foi de apenas 60 mil toneladas. Uma das razões para esse decaimento é a construção de linhas de transmissão de energia elétrica, que ocorrem de forma despreparada e levam ao corte de milhares de árvores de babaçu, prejudicando, infelizmente, milhares de famílias que dependem dessas plantas para sua sobrevivência. Esses exemplos que a gente citou são só algumas ilustrações de todo o processo de contração de renda e fundiária que permeia as relações econômicas e, por consequência, de trabalho na região Nordeste. Junto a todas as questões que nós trouxemos aqui, também vale lembrar o impacto que a política tradicional e que a educação exercem nesse contexto, já que a eleição de pessoas honestas e comprometidas com as necessidades da região faz toda a diferença, bem como a chance de ascensão individual por meio da educação, que é sim a maior ferramenta de mudança de realidade que existe hoje. Acho que, para acrescentar essa situação toda do nosso tema, da Zona da Mata ao Meio Norte, viver aqui é preciso mais que sorte, é muito importante a gente falar sobre a Zona da Mata, essa região litorânea que apresenta a maior atividade industrial e desenvolvimento urbano, mas em abismo extremo com as moradias precárias, a falta de saneamento básico e os outros problemas socioestruturais que estão presentes nessa região. Para iniciar esse aspecto, é legal a gente perceber quais são as atividades econômicas mais fortes na Zona da Mata e a quem elas beneficiam. Bom, há o forte cultivo de cana-de-açúcar, que nem é preciso falar quem essa atividade beneficia, né? Os latifundiários, é claro. Beneficiando esse mesmo grupo, existe o cultivo de cacau, do fumo, das frutas e, além disso, a crescente da indústria e do comércio. A gente pode perceber que existe um claro privilégio que favorece esse burguesia industrial e também do agronegócio, o que impede com que essas pessoas sem berço de ouro de se ascenderem por outro meio que não seja da educação. Mas a educação pública que essas pessoas têm acesso está sucateada com falta de professores e de estruturas adequadas, além de altos níveis de evasão escolar, que é muitas vezes causada pela necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar.
Acho que quando a gente olha esse panorama, os problemas socioeconômicos são uma consequência óbvia. Uma sub-região já desigual, ampliada pela urbanização desordenada, que não prevê um estudo das cidades e de uma organização prévia, mas sim um desbravamento e um vamos ver no que vai dar. Tudo isso somando com a alta concentração de renda. Essa receita só pode resultar na precariedade de moradias e um aumento da criminalidade e de pessoas em situação de miséria. Esse terceiro e último tópico é talvez o mais interessante de todos. A seca na região Nordeste, principalmente nas áreas do sertão e em algumas partes do meio norte, é causada pelos fatores geográficos, como o relevo, que dificulta a circulação de massas de ar úmidas, e essas massas de ar, quando chegam de forma fraca, dentre outros fatores. Porém, apenas esses fatores climáticos não justificam toda a pobreza causada pela seca na região. E por isso, diversos autores denunciam essa tal indústria da seca. Toda essa indústria da seca se dá por fatores históricos. Com o coronelismo e políticas populistas superficiais, os fatores políticos contemporâneos que resolvem situações a curto prazo mantêm os grandes problemas ainda em ação. A situação da política atual reflete muito a do coronelismo, né? Se pararmos para pensar a situação de nação política, já que os cidadãos só aceitavam a situação de política em troca de pequenas terras, remédios e coisas do gênero, sem a consciência política de que somente pelas políticas públicas seus problemas seriam de fato solucionados, é praticamente a mesma coisa que nos dias de hoje. Candidatos a prefeitos, vereadores, deputados e até mesmo presidentes se dirigem à localidade de seca no Nordeste, fazem 1001 promessas e levam cestas básicas e caminhões-pipa com água, agindo da mesma maneira que os coronéis agiam para conseguir os votos. E a eleição desses candidatos que agem como messias só contribui para a piora dessa indústria da seca. Olha bem, um candidato que promete tudo, ou seja, ele não é honesto com suas propostas, já que elas são um tanto quanto impossíveis, ele se elege com o apoio de uma população iludida, com a esperança de um mínimo de melhora. E esse político só goza dos prazeres do cargo, além de muitos que agem de forma corrupta e apenas quando há uma situação de emergência na comunidade que o elegeu, ele age. Acho que quando juntamos todos esses tópicos que nós trouxemos hoje, a relação entre as atividades econômicas e a desigualdade do meio norte, com a destruição de diversas comunidades, as disparidades socioeconômicas na zona da mata, fortalecimento de problemas sociais crônicos e essa questão da indústria da seca, nós podemos perceber que, de fato, é preciso mais do que sorte para se viver da zona da mata ao meio norte. Muito obrigado por você, churrasqueiro, que nos escutou até aqui. E até o nosso próximo churrasco. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?